Também. Nossa. Ela se inscreveu na cerimônia do judô? A Roberta. A Roberta? Eu mandei uma nome para ela. Ela não pediu. Tá. Pra cá. Me diz uma coisa, são duas pessoas, né, além dos convidados. Estão visualizando a minha tela, pessoal, agora? E me ouvindo? Eu acho que do jaleco não vai ser mesmo pode trocar depois? Não pode trocar depois? Pode, porque não vai ser o mesmo para mim. E cadê o meu slide? Estão me ouvindo, pessoal? Estão visualizando o meu slide? Sim? Sim. Agora estão visualizando ele expandido também? Não, expandido não. Expandido não aparece aqui nessa. Tá, então a gente vai seguir assim, tá? Vamos lá. Na última aula nós terminamos aqui. Boa noite primeiro a todos, né? Peço desculpa desse problema inicial, mas foge ao nosso controle essa questão de informática, de internet, enfim, de programa. Nós vamos dar continuidade. Na última aula nós terminamos de falar sobre os elementos celulares e terminamos de falar sobre o elemento celular chamado linfócito, onde nós vimos que esses linfócitos, eles são células do sistema imune que são, como qualquer outra célula, sintetizada na medula óssea e saem imaturo da medula óssea e vão sofrer maturação lá no timo, que é um órgão linfóide que nós vamos falar hoje. Então, é lá no timo que ele vai ganhar os seus receptores. E nós falamos na aula passada que maturação celular significa ganhar receptores e ganhar funcionalidade específica. E nós vimos que, ao ganhar determinado grupo de receptores, essas células ganham a sua funcionalidade. Então, ela sai lá da medula óssea sem nenhum receptor que o caracterize como linfócito. É como ela saísse sem receptores específicos. Quando ela chega no timo, o primeiro receptor que ela vai ganhar é o receptor T, que é o receptor de célula T. E agora eu já tenho um linfócito. Então, quando ele ganha esse receptor, ele passa a ser um linfócito, mas ainda não tem função definida. Para que ele tenha uma função definida, ele precisa ganhar outros receptores. Então, quando ele tem um TCR e ganha mais um outro receptor chamado CD8, eu vou ter um linfócito T citotóxico, ganhando uma funcionalidade de produzir substâncias tóxicas que matem os seus alvos, que o principal alvo deles são quem? Antígenos, ou células que perderam a propriedade ou a individualidade pertencente àquele sistema. Então, eu falei para vocês, uma célula, por exemplo, infectada por um vírus, uma célula neoplásica, ela acaba se modificando e agora ela não faz parte mais desse sistema e ela pode, inclusive, ser eliminada por um linfócito CD8 citotóxico. Quando o linfócito ganha o receptor TCR mais o CD4, ele passa a ser um linfócito auxiliar. Auxiliar, helper, que vocês veem muito na literatura. Esse linfócito ele tem a função de orquestrar a resposta, como eu falei para vocês. E orquestrar significa produzir citocinas, substâncias, que irão estimular outros elementos do sistema imunológico. Um desses elementos é uma segunda categoria de linfócitos, que é o linfócito B.
que é estimulado pelo linfócito TCD4 a produzir anticorpos. Que, como nós já conversamos aqui, isso acontecerá onde? Lá no final da resposta imunológica. É por isso que a gente leva tempo para produzir esses anticorpos. 7 dias, 14 dias, isso nós já conversamos aqui. Outros receptores, outras subpopulações de linfócito podem ganhar outros receptores e aí ela receberá a sua identidade. Então, a natural killer ganhará um receptor específico, a de memória ganhará um receptor chamado CD45. Nós já conversamos de memória aqui, significa o quê? Memória significa guardar informação. Guardar informação no sentido imunológico aqui, ter memória no sentido imunológico, significa guardar informação daquele antígeno ao qual eu já entrei em contato. E aí eu guardo uma memória. E nós vimos que há duas formas de guardar essa memória. Uma é guardando subpopulações de linfócitos. Então, após o término da resposta imunológica, após a eliminação do antígeno, eu deixo essas subpopulações de linfócitos guardadas, circulantes, na verdade, nos meus líquidos corpóreos. E quando eu entrar em contato novamente, ou um contato secundário com esse antígeno, eu já tenho como responder. Eu já tenho memória, já tenho informação, já tenho subpopulações de linfócitos que são capazes agora de combater esse antígeno com maior eficiência. E ainda temos uma população de linfócitos, são as reguladoras, que, como eu tenho conversado aqui com vocês, a resposta imunológica ela não pode ser exacerbada, ela não pode ser persistente, porque isso é danoso para o meu sistema, é danoso para os meus tecidos, onde o antígeno está presente, causando o processo infeccioso. Então, é lógico que eu vou produzir células citotóxicas, é lógico que eu vou produzir células natural killer para eliminar o antígeno, mas depois que ele for eliminado, essas células elas precisam ser reguladas. E a regulação aqui ela vai acontecer através da forma de comunicação das células, que, como nós vimos, é contato ou a longa distância através de produção de citocinas. Então, esses linfócitos reguladores, eles serão produzidos e produzirão substâncias que irão, por exemplo, sinalizar para o citotóxico e dizer: opa, chega, pare de degranular, pare de cumprir a sua função, já chega, isso aqui é o suficiente. Por isso que essa subpopulação de linfócitos são chamados de reguladoras. Então, o que a gente pode ver aqui é que eu tenho linfócitos T e tenho subpopulações de linfócitos T, cada um com uma funcionalidade específica dentro do sistema imunológico. É por isso que, em determinado momento aqui, eu falei para vocês que a resposta do linfócito ela é uma resposta específica, ela faz uma vigilância específica. É por causa dessas características, dessas peculiaridades de subpopulações de linfócitos. E nós terminamos falando sobre o outro grupo de linfócito, que são os linfócitos B. Se é um outro tipo de linfócito, ele possui uma outra característica, uma outra funcionalidade. A sua morfologia permanece a mesma, como nós vimos lá no esfregaço sanguíneo. Ela é uma célula pequena, redonda, que o núcleo toma conta de quase todo o citoplasma. Só que os seus receptores serão diferentes dos receptores do linfócito T. Eu vou ter aqui receptores que caracterizam esta célula como um linfócito B. Nós vimos que a principal função dela é a produção de anticorpos, ou seja, ela age na resposta humoral, e o humoral nós vimos que está relacionado ao humor, a líquido corpóreo. Ou seja, essas substâncias, as glicoproteínas, que são os anticorpos, elas serão sintetizadas e estarão circulantes nos nossos líquidos corpóreos. Por isso eu digo que o linfócito B ele participa da resposta humoral, ou seja, produzindo moléculas que vão estar circulando nos líquidos corpóreos cumprindo uma determinada funcionalidade, que, como nós vimos, o anticorpo tem várias, né? Bloquear antígeno, né? Reter toxinas. Assim como no linfócito T, o linfócito B também tem subpopulações. Então, por exemplo, o linfócito B que produz o anticorpo, ele é chamado de plasmócito, que é uma subpopulação de linfócito B. É como se essa subpopulação fosse especializada em fazer uma determinada função, que no caso aqui é sintetizar
anticorpos. Então, toda vez que o meu sistema precisa de anticorpos, toda vez que meu sistema é sinalizado para produzir anticorpos, é essa população de linfócitos agora que vai se formar para produzir uma quantidade significativa de anticorpos. Então, os plasmócitos é uma subpopulação de linfócito B. O linfócito B também guarda memória, então nós vimos no linfócito T como é que o linfócito T guarda memória, deixando as subpopulações de linfócitos circulantes no meu líquido corpóreo. Como é que o linfócito B produz memória? Também guardando essas subpopulações, mas agora também produzindo uma subpopulação de linfócito que fica com anticorpos ligados na superfície da célula. Então, se a minha experiência imunológica foi com vírus da hepatite B, eu montarei uma resposta para o vírus da hepatite B. No final desta resposta, eu deixarei produzido subpopulações de linfócitos T, eu deixarei circulantes subpopulações de linfócitos B e anticorpos circulantes e anticorpos ligados na superfície do linfócito B, como se fosse uma antena. E aí, toda vez agora, num contato secundário que eu tiver com este antígeno já pode estimular o linfócito B diretamente. E a produção de anticorpos será muito mais rápida. Então, numa resposta secundária, como nós vamos ver, a produção de anticorpos ela é muito mais eficiente. Esses anticorpos eles têm uma maior afinidade pelo antígeno, ou seja, eles se ligam mais especificamente a esses antígenos. Então, eu deixo aqui essa memória guardada, ou seja, o anticorpo que eu produzi, a proteína anticorpo que eu produzi contra aquele antígeno, eu produzo e libero, mas eu deixo algumas ligadas na superfície dos linfócitos B. E agora eu tenho uma memória. E aí, quando eu digo uma antena, é no sentido de que não que ele vá procurar, mas esse linfócito B que tem um anticorpo na superfície, ao circular, porque nós vimos que as células elas ficam ancoradas em linfonodos, mas elas também circulam nos nossos líquidos corpóreos. Por exemplo, lá na corrente sanguínea tem linfócito B circulante. E aí esse linfócito B de memória circulante, quando entrar em contato com esse antígeno uma segunda vez, ele já pode ser estimulado e produzir anticorpos. Então é isso que a gente chama de memória dentro do sistema imunológico, né? Guardar esta informação para um segundo contato. Então, esses linfócitos B de memória são linfócitos que terão o quê? Vida longa. Então, eles permanecerão por muito tempo. A memória, dependendo do estímulo que aconteceu, ela persistirá por um maior ou por um menor tempo. Um exemplo disso é dentro das vacinas. A gente vê muito essa questão. Então, por exemplo, vacina da febre amarela, eu faço uma dose, ou seja, um estímulo, e a resposta é tão eficiente que ela persiste por um longo período. 10 anos, não sei se ainda é isso. Então, a validade da minha vacina era 10 anos. Depois fazia-se um reforço, não sei se ainda faz o reforço para essa vacina. Ou seja, 10 anos é muito tempo. Então, significa que esses elementos eles ficam um longo período circulante. Oi, alguém perguntou? Não tem mais reforço? A não ser que você vá para uma área de risco, né? E precisa tomar. Então, por exemplo, vai viajar a muitos países e eles exigem que você tenha aquela vacinação. Então, muitas das vezes, você precisa fazer um reforço para essa questão, tá? E dentro das vacinas, que é algo que a gente vai conversar aqui hoje também, a gente vai ver que depende de qual antígeno estimulou. A resposta depende do estímulo. Então, nós vimos um estímulo baixo, talvez produza uma resposta baixa. Então, depende muito de qual antígeno entrou, de que quantidade ele entrou. E nós usamos esse conhecimento dentro da área da vacina, porque muitas vacinas são uma dose, muitas vacinas são 2 doses, muitas vacinas são 3 doses. Então, quando eu administro 3 doses, o que significa? Significa que aquele antígeno que eu estou usando para vacinar, o sistema imunológico precisa ser estimulado várias vezes para que se monte uma resposta eficiente, porque senão eu posso não ter uma eficiência adequada. Nós estamos vivenciando agora, né, nessa questão da pandemia, as vacinas ainda estão sendo testadas.
Então, eu administro uma dose e vejo como foi que respondeu. Produziu uma resposta eficiente? Persistiu essa resposta? Não está persistindo. Vamos fazer uma segunda dose para estimular novamente, para tentar montar uma resposta adequada. E agora nós estamos vendo uma outra possibilidade de fazer mais uma dose no caso da vacina do Covid. Então, por quê? Porque provavelmente uma terceira dose produzirá um estímulo adequado e a produção de uma resposta eficiente. E aí nós precisamos avaliar, já que é algo novo que está acontecendo, avaliar no decorrer do tempo se isso vai persistir, se vai funcionar. Daqui a pouco a gente vai decidir se essas vacinas serão anuais, como das outras síndromes respiratórias. Então, precisa ser avaliado. Tá? Todas essas questões ainda estão sobre avaliação. Então, aqui a gente encerra a questão das células, né? Então, falamos de algumas células aqui. Falamos de células com funcionalidades específicas, como as células fagocíticas, macrófagos e monócitos. Falamos de células que são os granulócitos, como aquelas que causam alergia, que nós vimos que tem grânulos dentro do seu citoplasma, como os mastócitos, por exemplo. E falamos aqui dos linfócitos T e B, que são essas células que a gente diz que são os elementos celulares do sistema imunológico. E como nós vimos, cada uma tem uma funcionalidade. Cada uma está localizado em um ambiente específico para combater a entrada, na verdade não a entrada, mas combater antígenos quando eles entrarem no nosso sistema, certo? O outro elemento que falamos que vamos dar bastante enfoque é os órgãos linfóides. E aí também, assim como as células, os órgãos linfóides, eles não estão em um ponto específico, não. Eles estão distribuídos por todo o meu sistema, como eu posso ver aqui. Então, aqui eu tenho alguns que nós já falamos. Então, por exemplo, órgãos linfóides principais, medula óssea, que nós vemos que é um órgão linfóide, e o timo, né? São dois órgãos linfóides principais. Por quê? Porque eles são importantes. A medula óssea na síntese dos elementos celulares, como nós vimos, e o timo na maturação dos linfócitos T, que nós acabamos de ver agora. É aqui neste ambiente do timo que vai acontecer a maturação desses linfócitos. E maturação nós já sabemos agora o que é. É ganhar receptores específicos, esta célula no timo, ser estimuladas por substâncias dessas células, desse órgão timo, induzindo ela a produzir os receptores. E dependendo do conjunto de receptores que ela ganha, ela vai ganhar uma funcionalidade. Então, por isso que eu digo que o timo ele é um órgão linfóide onde os linfócitos T sofrem maturação. O linfócito B nós vimos que matura aqui na medula óssea, né? Ele já sai maduro para cumprir a sua funcionalidade. Nós temos uma rede intrincada, ou seja, presente em todas as regiões do meu corpo de outros elementos que a gente considera do sistema imunológico, como os vasos linfáticos, os gânglios linfáticos, que são os linfonodos, que também nós já conversamos. Então, conforme fomos caminhando, nós vamos ver coisas que nós já vimos lá para trás, né? Então, nós já sabemos que os linfonodos, que são as ínguas, né, que a gente chama popularmente, ela está localizada, como a gente pode ver aqui na figura, em regiões estratégicas, próximo a portas de entradas de antígeno. Então, aqui na região do pescoço, né, porta de entrada, trato respiratório. Olha aqui na região inguinal, porta de entrada, gênito urinário. Olha aqui no gastrointestinal como esses linfonodos se fazem presente, que é também uma das portas de entrada. Então, o que a gente pode ver aqui é que esses órgãos linfóides eles também estão distribuídos estrategicamente, apesar de não serem órgãos muito bem definidos, vamos dizer assim, anatomicamente, né? Nós vimos lá na nossa aula prática, nas primeiras aulas práticas, que eu não consigo chegar e determinar. Alguns deles, sim. Então, a medula óssea eu consigo, consigo visualizar. O timo eu também consigo, principalmente nas crianças ainda que está bem desenvolvida, eu consigo visualizar, né? Os linfonodos que nós vimos aqui, agora se eu palpar aqui eu não vejo linfonodo nenhum, mas quando eles estão infartados eu posso, é uma forma de eu
tocar, palpar, tornar um pouco mais visível essa questão. Então, aqui os órgãos linfóides, eles também estão localizados estrategicamente em toda e qualquer parte do nosso corpo. A medula óssea como órgão linfóide principal, nós também já falamos aqui, eu só estou reforçando para vocês. Então, a medula óssea é um órgão linfóide principal e é aqui neste ambiente, neste microambiente medular, que vai acontecer a produção das células que nós acabamos de conversar aqui, né? Os linfócitos, os neutrófilos, todas as outras células. Nós já vimos também que é dentro da medula de ossos longos e chatos que tem a maior fábrica, vamos dizer, desses elementos. Nós vimos que essa medula, essas células presentes na medula, são células com capacidade de produzir diversos tipos celulares, e nós vimos que, para ela produzir esses diversos tipos celulares, ela precisa receber estímulos específicos, comunicação específica, que no caso aqui são substâncias, citocinas, que serão produzidas, que chegarão na medula óssea e induzirão essas células a produzirem células intermediárias e, no final, produzirem as células que nós já conversamos aqui. Sejam elas do sistema imunológico, seja elas da corrente sanguínea com outra funcionalidade, como as plaquetas e as hemácias. Então, esse é o órgão linfóide primário, ou central, ou principal, essas denominações que ele recebe. O segundo órgão linfóide primário, central, é o timo, como nós vimos. Então, o timo, ele não participa diretamente da reação imune, ou seja, ele não tem uma funcionalidade específica. A funcionalidade dele aqui é criar um microambiente para a maturação dos linfócitos T. Então, o que é esse microambiente? Então, vamos lá. Eu tenho um órgão que é o timo, e dentro deste órgão é que os linfócitos T vão para lá, vão migrar. Vamos tentar acompanhar a migração dessas células? Onde é que é produzido o linfócito T? Onde eles estão produzidos? Só para a gente começar a organizar a ideia. Onde é que qualquer célula do sistema imunológico é produzida? Medula óssea. Então, o linfócito T é produzido lá na medula óssea, depois ela passará para a corrente sanguínea e migrará para onde? Para o timo, que é esse órgão linfóide que nós estamos falando aqui. Como é que ele sabe que ele deve ir para o timo? Aliás, vou melhorar um pouquinho. Como é que ele chega no timo? Qual é o veículo que ele utiliza para chegar lá no timo? O sangue, a corrente sanguínea, que, como nós vimos, é um sistema que está presente todo em qualquer região do nosso corpo, inclusive no timo. Então, quando essas células caem na corrente sanguínea, o sangue vai circulando e acaba levando elas para o timo. Quando chega no timo, ou seja, nos capilares, né, nas veias, artérias, enfim, presente aqui, elas vão ficar um tempo ali dentro daquele microambiente, dentro do órgão timo. Então, é como se ela entrasse nesta sala aqui, e, né, então vamos imaginar que a sala aqui seja o timo, o corredor seja um capilar que passa neste órgão timo, o linfócito vem pelo corredor, migrando e acaba entrando neste ambiente, que eu vou chamar agora aqui de microambiente. Então, aqui a sala agora é o timo. É aqui no timo, e agora nós somos linfócitos em maturação, em sistema de aprendizagem. Como é que a gente vai aprender aqui? Então, nós chegamos aqui nesta sala, neste timo, sem receptor nenhum. E é dentro deste microambiente de substâncias produzidas pelo órgão timo que vai estimular essas células a expressarem receptores. Então, é como se a gente chegasse aqui em sala de aula e tivesse todo um sistema de sinalização dizendo, olha, agora produzam um receptor. Nós não podemos esquecer que isto é a nível genético, né? Eu tenho uma substância que induz a transcrição de um gene que produzirá uma proteína lá na superfície, que é o receptor. Só que ele só produzirá quando? Quando ele receber o estímulo. Nós sabemos que o material genético ele só é transcrito e expresso quando tem um estímulo. Então, não é só ter o material genético, ele precisa ser expresso.
E quando esse linfonodo chega lá no timo, ele vai receber esses estímulos e agora ele vai expressar os seus receptores. Qual é o primeiro receptor que ele vai apresentar? Para ser caracterizado como um linfócito T, para ele ganhar identidade, agora eu sou um linfócito T. Qual é o primeiro receptor? O receptor de célula T. Então, agora ele vai expressar o receptor de célula T lá na superfície. Outros estímulos acontecerão neste ambiente do timo, em que ele vai expressar outros receptores, né? O CD4, o CD8, o CD45. E aí, quando ele expressa esses receptores, ele ganha a sua funcionalidade. Veja só, não é só ganhar receptores, é verificar se esses receptores funcionam. Funcionam para quê? Para reconhecer o que é próprio e não próprio. Então, ao ganhar esses receptores, eles vão se ligar na célula do timo. Veja, timo é um órgão, é um tecido constituído por células, que são células próprias, são células do meu sistema próprio. E aí, ao ganhar esses receptores, nós já vimos, né? Receptores servem para ligar célula com célula. Então, esses linfócitos agora, com seus receptores bem definidos, eles se ligam na célula do timo, lá nesse microambiente do timo aqui, lá na medula do timo. Ele vai entrar em contato com as células do timo. Se ele se ligar com muita afinidade à célula do timo, significa que ele está reconhecendo o que é próprio, e talvez ele ataque. Então, quando esses linfócitos se ligam e se ligam com muita afinidade, eles podem atacar a célula do timo. E aí, nesse momento, eles recebem uma sinalização para morrerem. Então, eles são induzidos à apoptose, que é uma morte celular programada. Esses nunca sairão do timo e chegarão na periferia para cumprir a sua função. Nunca estarão circulando na corrente sanguínea, porque eles morrerão lá no timo. Quem sairá de lá? O que sofreu aprendizagem. E sofrer aprendizagem, no caso do linfócito, ele vai se ligar, ganhou os receptores, se ligou na célula do timo, e ao se ligar, ele reconhece que aquilo é próprio e se desliga automaticamente, imediatamente. Isso significa, então, que ele ganhou a funcionalidade de reconhecer o que é próprio. E agora ele sai da medula do timo, não é medula óssea, tá? Medula do timo, que é o microambiente onde ele está sofrendo a maturação, e vai para a corrente sanguínea cumprir a sua funcionalidade. Agora, bem definida, com seus receptores funcionantes, eu vou ter o meu citotóxico, o meu CD4, o meu natural killer, enfim, diversos linfócitos circulantes. Entenderam, então? Ainda vamos reforçar isso um ponto mais lá para frente. Mas é aqui, quando eu falo desse órgão linfóide, que ele não tem uma função, uma participação direta na reação imune, mas é o microambiente onde essa célula importante, que é o linfócito T, sofrerá a sua maturação. Então, lá que ele apresenta a reconhecer o que é próprio e não é próprio. E veja, quando ele reconhece o que é próprio no timo, ele tem capacidade de reconhecer em qualquer outra parte do corpo, porque nós temos identidades moleculares nas nossas células. E quando eu aprendo a reconhecer a identidade molecular da célula do timo, eu posso reconhecer a identidade molecular de todos os outros tecidos e os outros órgãos. E aí eu não vou atacar mais o que é próprio. Tá? Então vejam como é engenhoso essa questão. Eu só saio do timo se eu ganhar a minha identidade, a minha funcionalidade de reconhecer o que é próprio e não próprio. Professor, Oi, pode perguntar? eu vou ter que sair, o meu bebê tá passando mal aqui, eu vou levar ele na urgência, tá? Ok, depois vai ficar gravado e a gente posta lá na plataforma. Tá, obrigada. Boa Boa noite. Obrigada. Então, é neste microambiente do órgão linfóide que vai acontecer esta maturação do linfócito T. As maturações do linfócito T, como nós falamos aqui, significa ele ganhar essas moléculas de superfície, esse padrão de moléculas, e esse padrão de moléculas é que vai dar a funcionalidade. Então, eu tenho um TCR e um TCD4, eu sou um auxiliar. Eu tenho um TCR e um CD8, eu sou uma célula citotóxica.
e aí ele vai agora cumprir a sua função na periferia, que a gente chama, que é a corrente sanguínea para onde ele vai migrar. O outro órgão linfóide, agora já secundário, então eu tenho esses dois principais, a medula e o timo. E eu tenho dois secundários, aliás, eu tenho outros secundários, ou periféricos, que são os linfonodos. Nós acabamos de ver que são localizados na junção do trajeto linfático. Então, o sistema linfático, ele passa ou ele se conecta com esses linfonodos. E as coisas circulam no nosso corpo, nos nossos líquidos corpóreos, sangue ou linfa. Concordam comigo? Então, um antígeno, por exemplo, ele pode cair no meu sistema linfático, e ao cair no meu sistema linfático, ele vai circular. E em algum momento ele vai passar por esse trajeto aqui, que é o linfonodo. Por esse entroncamento, vamos dizer assim, que é o linfonodo. E como nós vemos aqui, ele está distribuído homogeneamente por todo o meu corpo. Então, em todo e qualquer ponto que possa entrar um antígeno, ele vai ser levado em algum momento para esses ambientes. E o que é que está nesses ambientes dos linfonodos? As células do sistema imunológico ancorada, os anticorpos ancorados nesse ambiente. E o que é que acontece com esse antígeno que está passando agora pelo linfonodo? Ele vai ser reconhecido por esses elementos e vai ser eliminado, porque esta é a funcionalidade do sistema imunológico, como a gente tem conversado aqui. E aí eles vão ser eliminados com facilidade. Então é como se o antígeno sempre migrasse ou fosse levado para aquele ambiente. Então ele vai passar em algum momento por um desses locais e ele vai ser eliminado. Então, quando eu tenho uma infecção e que eu consigo palpar esses linfonodos, que eles estão infartados, o que isso significa? Significa que houve a entrada de um antígeno, que ele caiu nos meus líquidos corpóreos, como a linfa, circulou e, ao circular, passou por esses entroncamentos que são os linfonodos. Ao passar, foi reconhecido pelos elementos ancorados nesse ambiente, aos quais montaram uma resposta imunológica para eliminá-la. E montar resposta imunológica, como nós vimos, pode precisar de ajuda. Então, essas células ancoradas no linfonodo podem se multiplicar. E aí essa multiplicação que leva ao infartamento, ou seja, ao aumento daquele órgão. Então, veja só vou exagerar para entender didaticamente. Eu tenho um linfonodo deste tamanho e aqui dentro eu tenho 50 células imunológicas ancoradas. Quando passa um antígeno por aqui, elas reconhecem, e dependendo da quantidade também de antígeno e do tipo de antígeno que está passando aqui, elas vão ser estimuladas a produzir mais células. Agora eu vou produzir 1.500 células. E aí vocês vão de convir que esse ambiente ele precisa se expandir para comportar este acontecimento que está havendo aqui no linfonodo. Então, um infartamento significa o quê? Se ele for muito extenso, significa que a resposta imunológica é fraca ou é... Aliás, que a resposta imunológica é fraca ou é potente que está acontecendo ali? Potente. E isso vai desde os mais simples, eu tenho uma infecção de garganta, e aí eu palpo, às vezes, esses linfonodos, eles estão aumentados um pouquinho, doloridos, né? Isso é o ambiente ali se adaptando, produzindo mais células e aumentando. Outras infecções, eu já vejo eles bem aumentados. E eu posso chegar a um nível tal que eles podem suporar, romper, de tanta célula produzida, de tanta intensidade da resposta imunológica que está acontecendo. Isto é exceção, tá, pessoal? A exceção da exceção. Não é toda vez que isso vai acontecer. O que vai acontecer é o que a gente vê no nosso dia a dia. As ínguas, né, o infartamento desses linfonodos. E agora a gente já consegue entender por que isso acontece. Porque o antígeno vai passar, os elementos ancorados vão se multiplicar e para eliminar aquele antígeno, e há um aumento do volume desses órgãos linfóides, desses linfonodos. Então, eles funcionam como se fossem filtros de partículas. Na verdade, não é filtro. Na verdade, não é filtro, né? Na verdade, vamos dizer assim, é um corredor pelo qual esses antígenos vão passar. E quando eles passam por ali,
como tem muito elemento do sistema imunológico, normalmente eles serão eliminados. Tá? Então, é por isso que eu digo aqui filtro de partículas estranhas. Então, essas partículas, esses antígenos, serão drenados pelos vasos sanguíneos, pelos vasos linfáticos. Nós sabemos, e inclusive já comentamos, que há uma comunicação entre o sistema linfático e a corrente sanguínea. Um exemplo disso é os procedimentos estéticos que nós já comentamos aqui com vocês. Uma drenagem linfática nada mais é do que a retirada de líquido do tecido, e este líquido vai cair onde? Na corrente sanguínea. E aí a gente vê a comunicação. Então, as minhas medidas diminuem lá na questão estética, porque eu retiro o líquido do tecido e jogo para a corrente sanguínea. Hã? Não entendi. Sim. Acho que sim, espero que sim. É porque ele não entrou pelo aplicativo, entrou pelo site do Teams. Eu espero que sim. Agora não adianta, mas já está no final. Certo? Qual é a representatividade disso para dentro de processos infecciosos? Então, se eu tenho uma erisipela, por exemplo, a entrada desse micro-organismo no meu tecido subcutâneo e, consequentemente, no meu sistema linfático, a erisipela nada mais é que a disfuncionalidade do sistema linfático. Agora não consegue mais drenar aquele líquido. E aí há aquele edema que a gente vê ali. Há a instalação de um processo infeccioso naquele ambiente. E aí esses líquidos não conseguem circular adequadamente. Se o que está causando essa disfuncionalidade do sistema linfático for um micro-organismo que foi inserido no meu tecido subcutâneo, eu tenho que tomar cuidado, porque agora, mesmo com a disfunção do sistema linfático, esse micro-organismo pode chegar na corrente sanguínea, visto que a comunicação, a interação entre esses dois sistemas, linfático e corrente sanguínea, ele é íntimo. Então, eu fico muito preocupado com essa questão da erisipela, porque eu posso ter uma sepse daqui a pouco por causa dessa disfuncionalidade, vamos dizer, do meu sistema. Tá? Não necessário um ferimento, tem que ter a inserção de algo que induz a disfunção do sistema linfático. Então, não necessariamente ferimento. Pode ser um ferimento? Pode. Pode ser a entrada ativa de um determinado micro-organismo? Pode. Tá? Pode ser uma microabrasão, algo que eu nem consiga ver? Pode. Tá? Então, vai ter o mecanismo de chegar, o micro-organismo chegar naquele ambiente. Oi? Pode ser também uma má circulação? Ela está falando na questão da má circulação? Pode. Né? Pode ser essa questão. Então, quando eu não tenho uma circulação adequada, eu posso ter acúmulo de líquidos ali. E uma coisa que nós não podemos esquecer, nós temos micro-organismos vivendo na superfície dos nossos corpos, na pele e na mucosa. Então, em determinado momento, pode ser um micro-organismo da própria microbiota, um agente que a gente chama oportunista, que invadiu o tecido ali. E aí eu não precisaria de uma lesão de pele necessariamente para isso acontecer. Tá? E aí a gente vê que nesta situação clínica específica se faz presente o que a gente vem conversando aqui. Os elementos imunológicos, né? Os órgãos linfóides, como a gente está falando aqui. Tá? Então é dessa forma que a gente precisa enxergar aqui dentro dessa nossa área. O outro órgão linfóide secundário ou periférico é o baço. O baço ele executa diversas funções não imunológicas, como, por exemplo, filtração do sangue, conversão da hemoglobina em bilirrubina. Então, esse órgão baço ele tem uma funcionalidade não imunológica. Então, qual é o papel dele aqui dentro do sistema imunológico como órgão linfóide secundário? É porque dentro do baço, neste tecido deste órgão, eu tenho a presença de folículos linfóides, que é aquele tecido linfóide associado à mucosa, lembra que eu mostrei para vocês? Vou passar aqui para o próximo slide para mostrar para vocês. Lá no baço, no tecido constituinte desse órgão, eu tenho esses tecidos linfóides, que é o quê? Nada mais é do que a ancoragem desses elementos do sistema imunológico. Então, como o baço ele é um órgão, vamos dizer assim, central, em que por ali vai passar... Então, vamos lá.
No baço, tem uma circulação sanguínea bem acentuada, tem vasos importantes que passam por ali. Então, esse líquido corpóreo sangue passa grandemente por aquele ambiente. E quando ele passar por ali e tiver um antígeno, eu tenho neste órgão aqui esses folículos linfóides, onde estão todos esses elementos que nós conversamos aqui, esperando, né, a passagem de um antígeno para que monte uma resposta. Então, como nós podemos ver aqui, esses órgãos linfóides secundários, linfonodo, baço, é onde estão ancoradas estruturas do sistema imunológico ou vigilâncias do sistema imunológico. Por que eles estão nesse local? Porque o linfonodo são entroncamentos, nós vimos que por onde circulam nossos líquidos corpóreos. O baço, a mesma coisa. Sangue, está aqui, ó. O baço tem uma função aqui de filtração do sangue. Então, um volume de sangue grande que passa por aqui. Quando você tem uma lesão de baço, a questão hemorrágica é muito presente. Uma cirurgia deste órgão específico, eu tenho que tomar cuidado porque o sangramento também é grande. Visto que ele é muito irrigado, visto que o sangue passa aqui em grande quantidade. E pode passar junto quem? Os antígenos. A corrente sanguínea ela é estéril. O sangue, normalmente, ele é estéril. Mas não significa que o micro-organismo não possa cair ali naquele ambiente e circular no corpo. É lógico que vai ser difícil ele se estabelecer, porque eu tenho muitos elementos da corrente sanguínea que são elementos do sistema imunológico. Mas eu tenho alguns patógenos que se estabelecem na corrente sanguínea, burlando toda essa resposta do sistema imunológico, causando processos infecciosos. Mas, na maioria das vezes, eles cairão, mas serão eliminados com facilidade, vista esta grande vigilância que se faz presente. Eu tenho os tecidos linfóides secundários ou periféricos, então, mais um aqui, que é o tecido linfóide associado à mucosa, que nós já falamos, que se faz presente lá no baço e que se faz presente distribuído em outras mucosas, como do trato respiratório, como do gastrointestinal. Então, esses maltes que a gente chama, ou tecido linfóide associado à mucosa, eles são distribuídos nas mucosas gastrointestinais, respiratórias, urogenitais. Esses três não são principais portas de entrada que nós vimos? Olha aqui, ó. Gastrointestinal, mucosa gastrointestinal, uma porta de entrada de antígeno. Respiratório, uma segunda porta de entrada de antígenos importante. E urogenital também. Então, aqui eu tenho um corte histológico mostrando. Então, aqui um lúmen, vamos dizer que aqui seja trato respiratório ou gastrointestinal. Aqui eu tenho um lúmen, ó, que é onde passa os antígenos. Então, no meu trato gastrointestinal, eu tenho muito micro-organismo. Eu tenho a passagem de uma grande quantidade de antígenos, que são tolerados enquanto estiverem no lúmen. Se tentarem invadir o tecido, ou seja, sair do lúmen e ir para dentro do tecido, esses elementos ancorados aqui no tecido linfóide entram em ação. E eu digo que esse embate é cotidiano. Então, a gente vê muitas vezes animações em que esses elementos imunológicos, dentre eles a célula imunológica, como o macrófago, ele fica ancorado aqui e muitas das vezes ele lança pseudópodes para dentro do lúmen, ó. Para dentro do lúmen para eliminar antígenos ali, ó. Fagocita, processa e faz todo aquele caminho que nós já conversamos. Então, eu tolero enquanto estiver no lúmen. Tentou invadir tecido, esses elementos ancorados nesse órgão linfóide entram em ação. Na maioria das vezes, vencem. Mas eu tenho patógenos que causam a subversão disso. Então, por exemplo, uma salmonela que causa o gastroenterite é através da alimentação. Uma das formas de contaminação é através da alimentação. Ela vai para este lúmen e, em determinado momento, ela subverte, ela consegue invadir esse tecido, causando dano aqui no tecido, na mucosa gastrointestinal, trazendo todas as repercussões clínicas que a gente vê de uma salmonelose aí, por exemplo. Tá? Então, só quero dizer para vocês, na maioria das vezes funciona, mas quem é patógeno, quem é antígeno, quem é micro-organismo, que é patógeno,
ele sempre é muito especializado. Ele sempre tem os seus mecanismos de subverter a resposta imunológica. E é por isso que nós temos os processos infecciosos causados por esse micro-organismo. É por isso que nem todos os micro-organismos causam patogênese, como nós vamos ver na segunda parte do nosso curso, porque nem todos têm essa capacidade. Mas alguns são especializados, e por isso eles conseguem se estabelecer causando esses processos infecciosos. Então, são poucos, mas desses poucos eles têm uma eficiência muito grande. É por isso que nós temos as nossas patologias, a nossa tuberculose, né, a gastroenterite, como a salmonela agora, pneumonias, infecção da corrente sanguínea, infecção na pele. Quem causa isso são micro-organismos especializados. Então, eles estão distribuídos nesse ambiente. Eu tenho as placas de Pey, que são agregados, então esses ambientes aqui são chamados, esses maltes, ó, placa de Pey, que são agregados de linfócitos. O que é que tem aqui? Ó? Linfócitos, célula B, célula T, macrófago, anticorpos, mas todos os elementos que nós conversamos estão ancorados aqui, né? Neste ambiente eu tenho linfáticos eferentes que drenam para os linfonodos mesentéricos. Então, quando entra um micro-organismo aqui, um antígeno, esses elementos combatem, mas não podemos esquecer que isso aqui é tecido também, que tem líquido corpóreo. E este antígeno, como nós vimos, ele vai ser drenado para um linfonodo. E esse linfonodo, para qual ele vai ser drenado, são os mesentéricos, esses que estão aqui nessa região. Lembra que em determinado momento eu falei? O antígeno ele será levado para o linfonodo mais próximo. Então, se ele entrou pelo trato respiratório, eu terei um infartamento dos linfonodos da região aqui do pescoço. Região genital, infartamento dessa região aqui, inguinal. Aqui do gastrointestinal, para onde é que eles são levados? São levados para esses linfonodos próximos, que nós chamamos aqui de linfonodos mesentéricos. Então, quando ele invade, vai ser combatido e também vai ser drenado, levado para esses ambientes para que seja montada uma resposta imunológica. Então, esses são os órgãos linfóides que eu queria que vocês soubessem que existem, que estão localizados estrategicamente. Nós precisamos entender aqui, então, só para a gente fazer uma revisão, entender como é que se processa essas respostas imunológicas. Então, nós já vimos aqui, ó, na medula óssea eu tenho a minha célula tronco, que é capaz de dar origem a diversos tipos celulares, né? Essas células produzidas aqui na medula óssea, algumas serão maturadas na própria medula, como o linfócito B, que a gente vê aqui, ó. Outras, como o linfócito T, são produzidas na medula óssea, mas vão sofrer maturação onde? Lá no timo. Então, esses linfócitos, após serem maturados, ou as células serem produzidas e já estarem maduras, elas vão para o ambiente de trabalho. Que é qual ambiente de trabalho? Para os linfonodos ficarem ancorados, que foi o que nós vimos agora aqui. Para o baço, ficando lá no tecido linfóide do baço. Para o tecido linfóide de todas as outras mucosas, gástrica, trato respiratório, geniturinário, que são os tecidos linfóides associados à mucosa. Então, esses linfócitos que nós vimos e todas as outras células, elas migrarão para esse ambiente. Umas ficarão ancoradas, outras ficarão circulantes nos nossos líquidos corpóreos. Então, nós temos visto que no sangue, que é um líquido corpóreo, tem linfócito T, tem célula fagocítica. E aqui nesse ambiente ancorado ou circulante nos nossos líquidos corpóreos, essas células elas manterão a sua funcionalidade. Na imunidade celular, o que significa uma imunidade celular? Aquela defesa produzida por células. Essas células que nós conversamos. Então, quando o combate é com células, eu digo que eu estou usando a minha imunidade celular. Quando o combate desses antígenos é por proteínas do complemento, por anticorpos, eu digo que agora eu estou utilizando a minha imunidade humoral, ou seja, de constituintes que estão no meu humor, né? No líquido corpóreo, sangue e linfa.
E aí eu vou ter uma imunidade humoral. Então, quando vocês ouvirem falar esse termo, imunidade humoral está relacionado com anticorpos e com proteínas do complemento. Quando ouvirem falar em imunidade celular, eu estou usando quem? As minhas células que nós conversamos aqui para fazer esta ação, este combate. E aí nós precisamos entender aqui um pouquinho dos tipos de resposta. Quais são os tipos de resposta imunológica? E agora não é tão difícil, porque muitas das coisas aqui nós já conversamos, já temos o entendimento. Então, eu tenho uma resposta imunológica dita primária. O que é uma resposta imunológica primária? É quando eu nunca entrei em contato com aquele antígeno. Então, se eu estou entrando em contato pela primeira vez, significa que eu vou montar uma resposta primária. Então, o primeiro contato com a substância estranha vai desencadear uma resposta primária. O que acontece nessa resposta primária? Vai acontecer a ativação de células fagocíticas, e aí eu diria, qual é a imunidade aqui, celular ou humoral que está entrando em ação? Se as células fagocíticas vão entrar em ação? Celular. Então, a imunidade celular entrará em ação. Lembra que as células fagocíticas são aquelas vigilantes dos nossos tecidos. E são elas a barreira inicial, são elas o pelotão de frente. Então, na resposta primária, ela vai entrar em ação. E nós vimos que célula fagocítica, ela não é específica. Ela fagocita todo e qualquer antígeno. É um micro-organismo? Ela fagocita. É uma toxina? Ela fagocita. Ela não é específica. Ela age sobre todo e qualquer antígeno. Então, a ativação dessas células vai entrar em ação para reconhecer esse antígeno, processá-lo e apresentá-lo, como nós vimos. Após a apresentação, para quem é que ela apresenta? Para linfócito T. Nós já vimos isso aqui também. TCD4, que é o que vai orquestrar a resposta imunológica, estimulando, por exemplo, o linfócito B a produzir anticorpos lá no finalzinho. Depois, no final dessa resposta, eu vou produzir imunoglobulinas, que são os anticorpos, principalmente a IgM. É por isso que no início do processo infeccioso eu tenho quem? A IgM. Nós vamos ver quando conversarmos dos anticorpos que a IgM é uma imunoglobulina, é um anticorpo pentamérico. Ou seja, são 5 moléculas de anticorpos ligadas uma na outra. E 5 têm probabilidade de reter muito mais antígenos. Concordam comigo? Se eu tenho uma molécula de anticorpo, ela vai reter um antígeno. Ela vai reconhecer e bloquear um antígeno. Mas se eu tenho uma imunoglobulina com 5 anticorpos ligados, ela vai reter muito mais antígenos. Concordam comigo? E no início da infecção, o que é que eu quero? Bloquear o maior número possível de antígenos. É por isso que no início da infecção eu produzo essa imunoglobulina. Só que eu tenho muito gasto energético para produzir. E eu só produzo isso no início. Depois, no final, eu vou trocar essa imunoglobulina, porque é muito gasto para produzir essa imunoglobulina. Então, quando você for analisar uma sorologia e você vai ver IgM positivo para a rubéola ou para um determinado micro-organismo, qual é a interpretação que você vai fazer com isso? Que aquela infecção ela é recente ou ela é tardia? Se eu tenho a IgM, aquela que está no início da infecção. Então, vejo que este conhecimento eu vou usar para fazer uma determinada interpretação. IgM, eu vou dizer, opa, essa pessoa entrou em contato com esse antígeno recentemente. IgG já entrou em contato, mas não é neste momento que aconteceu, já aconteceu previamente. Vocês estão entendendo? Então, conhecimento que vocês vão aplicar lá. Então, aqui na resposta primária, é lógico que eu nunca entrei em contato, eu vou produzir a IgM, é por isso que eu vejo ela no início das infecções, e principalmente aqui na resposta primária. E no final, lógico, eu vou produzir imunoglobulinas que ficarão circulantes e células de memória que nós acabamos de conversar, T e B. Pronto. Então, nós podemos acompanhar na primária, eu estou entrando a primeira vez em contato com o antígeno, esse antígeno é reconhecido por células fagocíticas, fagocitado, processado e apresentado para linfócito TCD4, que orquestrará a resposta imunológica, induzindo, por exemplo, a produção de anticorpos pelo linfócito B, que ele produzirá qual? IgM. E no final, o que significa final da resposta primária?
que eu consegui eliminar o antígeno. Eu vou guardar essas informações para um contato secundário. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou deixar as células de memória, as subpopulações de linfócito T e de linfócito B. Isto aqui é o que a gente chama de resposta primária. A resposta secundária significa que eu já tive um contato prévio. Não é a primeira vez que eu estou entrando em contato com aquele antígeno. Eu já entrei uma vez na resposta primária e eu já a reconheço. Aí eu pergunto, o que é que vai acontecer? Vai continuar acontecendo a mesma coisa. É a segunda vez que ele está entrando, vai acontecer a ativação de células fagocíticas, porque em toda e qualquer resposta imunológica, o meu pelotão de frente de elementos celulares entrará em ação sempre, independente se é resposta primária, secundária, terciária, independente. Eles sempre vão entrar em ação. São eles os vigilantes, são eles que reconhecem, são eles que sinalizam. Então, na resposta secundária, contato prévio, é a segunda vez que eu estou entrando, vai ativar as células fagocíticas, elas entrarão em ação, elas vão fagocitar e apresentar para o linfócito T, o linfócito T vai orquestrar a resposta, inclusive os linfócitos B a produzirem anticorpos, só que na resposta primária, eu já tenho subpopulações de linfócitos T e B fabricadas para reconhecer esse antígeno, sim ou não? Sim. Então, na resposta secundária, eu já tenho linfócitos T e B de memória. E a minha resposta vai ser muito mais eficiente. A produção de anticorpos não demorará muito tempo para ser produzida, porque eu já tenho ali uma informação, uma memória guardada. Certo? Se eu tenho uma informação guardada, a minha resposta será o quê? Rápida e intensa. Rápida e intensa no sentido de eliminar o antígeno com mais eficiência. Então, na resposta secundária, vai ser muito mais rápido e muito mais intensa essa resposta. E talvez ele não consiga se estabelecer e causar o processo infeccioso. Eu já tenho uma resposta montada. A formação da imunoglobulina com maior afinidade para o antígeno. Então, veja só, na resposta primária, eu produzo anticorpos que reconhecem esse antígeno. Mas da segunda vez, eu já vou produzir com mais eficiência. Então, imagina que da primeira vez, isso aqui era o antígeno, e o anticorpo se ligava, mas não se ligava muito especificamente. Da segunda vez, esses anticorpos eles já se ligarão muito mais especificamente, que é o que a gente chama de afinidade molecular. Os anticorpos produzidos na resposta secundária, eles são muito mais o que? Eficientes nessa ligação, nesse reconhecimento. É por isso que a gente diz que o anticorpo terá muito mais afinidade ao antígeno numa resposta secundária. Numa resposta primária, talvez, vamos dizer assim, na pressa de eu produzir e bloquear aquele antígeno, talvez eu não produza moléculas tão eficientes de ligação. Mas na segunda vez eu já tenho como fazer isso daí. Então, a afinidade será grande. Recrutamento de novos linfócitos vai acontecer e o predomínio vai ser da imunoglobulina G. É por isso que nas respostas secundárias eu vou ter muito mais imunoglobulina G. Só que eu vou produzir a IgM novamente também, sim ou não? Sim. Então, eu vou produzir, mas não tão abruptamente como eu vejo aqui na minha resposta primária. Certo? Na próxima aula, a gente finaliza. O meu planejamento era encerrar hoje, mas infelizmente tivemos esse pequeno problema. Nós vamos terminar falando da resposta ativa e passiva e depois sobre a inata e a adaptativa. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, se não tiver, acabou a voz. Agradeço a presença de vocês. Beba água, professor. Sim, já. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.